Vamos lá, pessoal, para a nossa terceira aula introdutória. Nós falaremos agora sobre capital de risco e também sobre diversificação, tá? Hoje a coisa, como eu já comentei, é muito mais simples do que era quando eu comecei, né? Parece papo de velho, mas é importante falar isso para vocês, tá? Quando eu comecei, se eu quisesse fazer uma ordem de compra de 50 mil reais, por exemplo, de ações da Petrobras, eu tinha que ter 50 mil reais disponível em conta, perfeito? E isso, de certa forma, né, deixava em risco uma grande parte do meu capital. As corretoras não tinham as ferramentas tão desenvolvidas, tão bem desenvolvidas para gerenciar o risco de cada cliente, né? Então, se você preenchesse uma boleta errada, você poderia perder, por exemplo, em opções, você poderia perder boa parte do teu capital, né? Com a evolução das corretoras brasileiras, né, foi ficando fácil elas entenderem que o day trade você não precisava pagar pelo papel ou pelo contrato, você poderia pagar apenas uma fração disso, ou ter em conta apenas uma fração disso para que você tivesse lucro ou prejuízo, aquilo fosse descontado ou adicionado na tua conta ao final do dia. E com isso, a necessidade de ter dinheiro para o day trade vem diminuindo, tá certo? É importante que a gente saiba que esse dinheiro alocado é um dinheiro de risco, né? É aquela operação arriscada, é aquele parte do investimento seu que é arriscado. Então, não mais do que 20% do teu capital pode estar em jogo nessas operações. Mesmo que você decida que essa vai ser a sua profissão, no máximo 20% de todo o teu capital tem que estar ali, perfeito? Hoje, o que acontece? Vou dar um exemplo de como funciona na Clear Corretora hoje, perfeito? Você tem, por exemplo, para operar as ações que têm mais liquidez, até 25%, 25 vezes de alavancagem, tá? Então, se você vai fazer uma ordem de, por exemplo, 100 mil reais, né? Ou se você tem 100 mil reais na conta, você consegue comprar até 2,5 milhões de ações, porque você tem uma alavancagem de 25 vezes. Perceba o seguinte, quando você alavanca e é um cara muito bom, tem experiência, é um cara ganhador, você acaba alavancando lucro, mas quando você não tem experiência, você acaba alavancando prejuízo. De certa forma, para você fazer uma ordem de 100 papéis, que é o mínimo em Petrobras, por exemplo, né, você precisa de muito pouco capital, porque 1.000 papéis em Petrobras significa que nós estamos falando de uma operação que você tem teria um desembolso de 12 mil reais. Como você precisa ter 25 vezes menos isso, com 500 reais em conta você já consegue operar um lote grande de Petrobras para aprender, perfeito? E isso, então, tirou a necessidade de ter um grande capital disponível para o day trade. Outra coisa interessante que acontece em várias corretoras é que você consegue deixar, né, o teu dinheiro aplicado em ações ou em CDB com liquidez diária ou mesmo no Tesouro Direto, e essas aplicações te dão margem para fazer operações day trade. Então hoje nem é necessário ter mais do que, sei lá, o necessário para uma perda num dia e tal disponível ali para operação day trade, tá ok? Porque você pode simplesmente colocar como garantia outras ações, você pode colocar como garantia investimentos em renda fixa com liquidez diária, tá? Bom, mas é importante, muito importante, você saber, a partir do momento que você começa a ter lucro, né, saber fazer outros investimentos e apostar muito em diversificação, né? Então, muita gente tem 20 mil reais por day trade e aí consegue num bom mês ganhar 10 mil e fica com 30 e aí depois consegue juntar 50, 100, 200, até que num dia, por conta de um problema qualquer, ele vai perder esses 200 que ele juntou o tempo inteiro. É como o jogador de pôquer que fica dando all-in várias vezes seguidas, né? Num determinado momento vem alguém que vai ter um conjunto de cartas melhor que você e te leva tudo. Você pode até ganhar várias vezes seguidas, mas às vezes num único dia ruim que você teve, que você cometeu um erro, você vai perder todo o capital. Então é importante que o seguinte, assim como acontece com um médico, com um engenheiro. Então o médico ganha lá 20 mil por mês, gasta 10, 5 mil ele guarda para realizar alguma coisa ali para ele, os outros 5 mil ele vai investir
em renda fixa, por exemplo. O cara que faz day trade, então se naquele determinado mês você ganhou 20, 10 mil vai pagar as suas despesas, ao invés de pegar aqueles 10 que sobrou e adicionar o teu capital de day trade, é muito importante que você faça operações menos arriscadas com esse capital que você ganhou a mais, perfeito? E aí você se controla com aquele capital de day trade e vai crescendo aquele capital, às vezes pouco a pouco, para você ficar operando cada vez maior, mais cadenciado, dando um passo de cada vez, e aí é muito provável que depois de um tempo você consiga, com um capital muito maior, ter uma mente equilibrada e até aumentar esse ganho, tá? Mas deixe isso acontecer naturalmente, de forma bem controlada, perfeito? Bom, é nessa nossa terceira aula sobre introdução, que é o módulo inicial. A partir da próxima aula a gente vai falar um pouco sobre psicologia. Te aguardo lá.